O tema da live de hoje são os músculos do assoalho pélvico, uma revisão sobre eles e sobre a função de cada um. E antes de começar a nossa live, eu quero falar para vocês que quando eu começo a dar aula na pós-graduação ou nos meus cursos online, as minhas alunas sempre ficam assim: meu Deus, quanto músculo! Até uma aluna colocou no nosso grupo, na nossa comunidade do Telegram há algum tempinho: meu Deus, vocês já conseguem memorizar essa quantidade de músculos? Vocês já conseguem saber qual músculo que vocês estão palpando? Porque eu estou perdida, eu estou chocada com tanto músculo. E isso também aconteceu comigo. Quando a gente vivencia, principalmente para quem não teve isso na faculdade, e começa a ter numa pós-graduação ou num curso, a gente fica perdida mesmo. A gente fica pensando assim: meu Deus, lá na anatomia, lá na primeira fase da faculdade, eu já tive que decorar, eu já tive que saber tanto músculo e agora vem mais, porque esses eu nunca tinha visto. Boa parte de nós não viu essa quantidade de músculos tão pequenininhos ali da pelve lá na faculdade. Se fala muito dos músculos estabilizadores dessa pelve, mas o assoalho pélvico em si, ele é pouco falado. Comenta aqui para mim se vocês aprenderam sobre assoalho pélvico lá na faculdade, ou foram aprender só na pós-graduação, só depois num curso online. Porque lá na faculdade a gente tem uma abordagem muito geral, até porque não tem tempo para passar tudo isso. Mas em cursos online, na pós-graduação, a gente vai aprofundar esse nosso conteúdo. E hoje aqui com vocês eu quero trazer essa visão também, essa visão de todos esses músculos pequenininhos que fazem parte do nosso trabalho diário. Ó, a maioria dizendo que não aprendeu na faculdade. Muitas de nós, muito pouco, só o básico mesmo. Muitas de nós não vamos aprender isso na faculdade, né? E não é por falta de uma oportunidade ali, mas é por falta de que não cabe tudo isso numa grade curricular lá da nossa faculdade. Então, pensando nisso, quando a gente vai para um curso online, quando a gente vai também para pós-graduação, daí sim a gente vai aprofundar esse conhecimento. Então, primeiro de tudo aqui, o que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico é uma musculatura, é um conjunto, uma faixa de músculos ali, de músculos e de fáscias que estão posicionados no fundo da nossa pelve, no chão da nossa pelve, tanto que o nome é assoalho pélvico. Então é uma rede de músculos, e quando a gente pensa em rede de músculos, a gente já vai pensar na principal função dessa musculatura, que é a sustentação, principalmente a sustentação de peso dos órgãos pélvicos. Então essa é a principal função. Esses músculos, essa camada de músculos e de fáscias, ela é formada por duas camadas musculares. Os músculos superficiais, que eles têm mais uma função sexual, e os músculos profundos. Deixa eu tirar os órgãos aqui para mostrar para vocês. E a musculatura profunda de assoalho pélvico, que nós conhecemos como elevadores do ânus. Então, a gente vai discutir ponto a ponto cada um deles. Então, só para relembrar, camada de musculatura superficial e camada de musculatura profunda. E quais são as principais funções desses músculos no geral? Daqui a pouco eu vou falar de cada um deles. Primeira função: prazer, lubrificação, orgasmo e ereção. Isso aqui tem uma musculatura responsável por todas essas funções. Segunda, auxiliar no suporte dos órgãos pélvicos. Por que auxiliar?
Porque quem está sustentando os órgãos ali é os ligamentos. E o assoalho pélvico vai estar dando ali a parte mecânica, né? Favorecendo o suporte deles na parte caudal. Outra questão, manter a continência urinária e fecal, outra função. E outra função que não é tão abordada, mas é o nosso suporte, o nosso controle postural, que também vai ser feito por essa musculatura. Então, além de sustentar os órgãos pélvicos, a gente tem essa sustentação, né? Esse suporte, essa questão de postura, alinhando essa região pélvica e também propiciando o suporte de todas as vísceras abdominais e as vísceras pélvicas. Então, a gente tem bastante função desses músculos. Essa região pélvica, ela está no centro do nosso corpo, então ela vai participar dessa questão postural, também relacionada à nossa marcha. Então, é uma parte muito importante do nosso corpo, porém, quando a gente observa nas nossas pacientes, é uma parte pouco trabalhada, que as mulheres não vão buscar o nosso trabalho ainda por prevenção, mas sim para um tratamento de uma disfunção por desconhecimento dessa região pélvica. Então, as principais funções, elas estão relacionadas ao prazer, lubrificação, orgasmo e ereção, auxiliar nesse suporte dos órgãos pélvicos, manter continência urinária e fecal e o suporte e o controle postural. E aqui eu já vou trazer uma questão muito importante sobre o assoalho pélvico, que os músculos do assoalho pélvico, por toda essa questão de suporte, tanto das vísceras abdominais, tanto dos órgãos pélvicos, ele tem uma característica de que o tônus basal de repouso ele é constante, a gente tem um tônus de ativação dessa musculatura a todo momento. O único momento que essa musculatura relaxa por completo é no momento da micção e da evacuação. Tirando isso, é uma musculatura que poucos músculos do nosso corpo fazem isso, mas que ela mantém um tônus basal, um tônus de repouso constante. E isso acontece por conta principalmente dessa questão de suporte. Então, suporte das vísceras abdominais e dos órgãos pélvicos. Então, a todo momento, essa musculatura ela está ligada, ela está ativada para evitar qualquer disfunção, para evitar a sobrecarga dos ligamentos pélvicos, para evitar ali um vazamento de urina, um vazamento de fezes e para evitar também que todas as estruturas além da musculatura sejam lesadas por conta dessa sobrecarga. E isso tudo faz a gente pensar que boa parte das fibras musculares desse assoalho pélvico são fibras lentas. Então, se a gente parar para pensar nessa função, a gente já parte do pressuposto de que eu preciso muito mais de fibras de sustentação para dar essa característica para essa região. Então, a sustentação dos órgãos pélvicos, ela tem que ser gerada ali pelas fibras lentas. Claro que não são só fibras lentas. A gente tem sim fibras rápidas e elas estão principalmente localizadas em região periuretral e região perianal. Então, as características dessas fibras são de fechamento, de oclusão, de resposta rápida ao aumento de pressão intraabdominal. Mas pensando em suporte, que é a principal função dessa musculatura, a gente tem um predomínio de fibras lentas. Até agora, alguma dúvida, alguma coisa que surgiu, que vocês têm aí já em mente, que lá no consultório é uma dúvida para vocês? Que agora a gente vai falar de camada por camada, de musculatura superficial, de musculatura profunda. Então, vamos lá.
A gente vai dividir esse assoalho pélvico para comentar sobre ele em camada superficial e camada profunda. Na camada superficial, a gente tem os seguintes músculos. Vamos lá, deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente ir conversando sobre eles. A gente tem os isquiocavernosos, então saindo aqui da lateral do clitóris e se inserindo no túber isquiático, eu tenho de cada lado os isquios cavernosos, ó. De cada ladinho eu tenho essa musculatura. Então são 2 músculos, um de cada lado dessa região do clitóris. Por que eu tô falando a região que ele está? Porque depois vocês vão entender a função de cada um deles. Então é mais interessante a gente entender a linha de ação dele, a função, do que lembrar de nome. Então sempre priorizem a função e não estar decorando cada nome de músculo. Segundo músculozinho da camada superficial, eu tenho o bulbo cavernoso, então ele também sai lá da região do clitóris e ele vai passar ao redor desse canal vaginal, ele vai fechar esse canal vaginal. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho, ó. Ele sai lá da região do clitóris e ele vai passar ao redor desse canal vaginal. A gente também tem a inserção dele de cada lado aqui da região do clitóris, da região do púbis, na realidade, mas a gente tem a passagem dele aqui pelo centro tendíneo e ele é um músculo só. Então ele vai fazer essa linha de ação aqui, passando ao redor desse canal vaginal e se prendendo lá pertinho desse clitóris. Outro músculo da camada superficial desse assoalho pélvico é o transverso superficial do períneo. Então ele também sai daqui do túber isquiático e ele se prende na região do centro tendíneo. Então um de cada lado do túber isquiático e passa e vem se inserir no centro tendíneo. O centro tendíneo ele também faz parte aqui da camada superficial. Então a gente tem aqui esse centro, né, que é formado pelas fibras da região do bulbo cavernoso, do transverso superficial do períneo e do esfíncter anal externo. Então aqui é outro músculo que faz parte da camada superficial. Então vou relembrar para vocês, ó. Isquio cavernoso, então de cada lado aqui na minha pelve, o bulbo cavernoso que está passando ao redor desse canal vaginal, o transverso superficial do períneo, aqui de cada lado, o esfíncter anal externo e o centro tendíneo do períneo. Então vamos lá. E na camada profunda desse assoalho pélvico, a gente tem os elevadores do ânus. Os elevadores do ânus, eles são 3, mas a gente pode falar que eles são 5 músculos. Por que 3 e 5? Né? Que bagunça é essa? A gente tem os puboviscerais. Por que pubovisceral? Olha só, para vocês lembrarem, isso é bem importante. Pubovisceral, ele vai sair do pubis, então ele sai lá do pubis e ele vai passar ao redor de uma víscera. Então aqui, por exemplo, ó, o canal vaginal tá aqui, tá ao contrário. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui a gente tem esse músculo saindo dessa região do pubis e ele vai passar ao redor desse canal vaginal. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai prender esse canal vaginal em direção ao pubis. Ele vai fazer esse movimento aqui, pressionando esse canal vaginal contra a uretra e contra a sínfise púbica. Porque a característica principal dele é de suporte, então ele vai suportar esses órgãos contra o aumento de pressão intraabdominal. Então, os puboviscerais, que são 3, que a gente tem o pubovaginal. Pubovaginal, ele vai vir lá do pubis e passa
ao redor desse canal vaginal. Então, ele vai fazer uma cinta, se prendendo lá nesse pubis. Segundo músculozinho, que vai passar atrás do pubo vaginal, é o pubo perineal. Então, se você tiver aí com uma anotação, faça mais um risquinho lá da região do pubis, passa atrás desse canal vaginal e se prende lá no pubis de novo. Mais uma cinta. Então, eu tenho pubo vaginal e pubo perineal. O pubo perineal ele vai passar na região do períneo. Então, pubo perineal. Assim fica mais fácil para a gente lembrar. E o terceiro músculo é o pubo anal. O pubo anal ele tem já uma abordagem em sentido cranial nesse ânus. Então, a gente tem ele se prendendo nessa porção, só que ele vai se inserir também lá no pubis. É como se ele viesse aqui, então passasse cranialmente e se inserisse lá no pubis para que eu tracionasse essa região em sentido cranial. Então, pubo anal. Outro músculo, que daí já não faz parte dos puboviscerais, é o pubo retal. O pubo retal, ele vai vir lá de trás do reto, ele também é uma cinta e como o nome fala, pubo retal. Ele vem lá do pubis, passa atrás desse reto e se prende lá no pubis de novo. Então, é um músculo único que ele vai fazer essa característica de puxar, de tracionar em direção ao pubis. Então, pubo retal. Depois a gente vai falar de cada função deles, mas já para vocês irem se ambientando. E o último músculo é o músculo iliococcígeo. É um músculo grandão que fica lá atrás, ó. Toda essa camada de músculo aqui atrás é o iliococcígeo. Então, toda essa camada grande de músculo aqui atrás é o iliococcígeo. É um músculo que ele vai dar mais essa característica de suporte posterior e a gente já vai falar mais dele. Dúvidas até agora dessas camadas? A gente falou da camada superficial e falamos da camada profunda. E agora a gente vai falar de cada função deles. Então, eu vou falar ponto a ponto de cada músculozinho dele, a função, porque assim fica mais fácil para a gente lembrar lá no momento da avaliação. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, primeiro, camada superficial. O primeiro músculo que a gente vai falar são os isquios cavernosos. Então, eu falei para vocês que ele vem lá da região lateral desse clitóris e se prende lá no túbero isquiático. Então, um de cada lado. E qual a função dele? Se a gente observar aqui nessa imagem, a gente tem um de cada lado. Ele vai fazer essa contração. Então, ele se prendeu aqui no ossinho, ele vai puxar para baixo. Essa é a função dele. Ele vai fazer uma tração inferior desse clitóris, ele vai puxar a glande para cima. Então, puxa o clitóris para baixo e a glande fica ereta. Ele puxa a glande do clitóris para cima. E isso aqui tem tudo a ver com a nossa ereção, com o orgasmo. Então, essa musculatura aqui, ela é responsável pelo prazer, pelo orgasmo, pela excitação e também pela ereção desse clitóris. Ela não tem função nenhuma de suporte dos órgãos pélvicos, de fechamento da uretra, não. A única função dela é função sexual. Segundo músculo da camada superficial, desculpa, já ia falar da camada profunda. Segundo músculozinho, que é o bulbo cavernoso, então ele também vem lá da região do clitóris e ele vai passar ao redor desse canal vaginal. O bulbo cavernoso, a função dele é fechar
o vestíbulo, a entrada do canal vaginal. Então, a linha de ação dele é um músculo único, então ele se contrai em direção à sínfise. Então, ele vai fazer esse fechamento do canal vaginal. Ele vai fazer também uma tração inferior desse clitóris. Então, ele vai auxiliar os isquios cavernosos nessa função de tração inferior do clitóris e de ereção dele. Então, o fechamento do vestíbulo e a tração inferior do clitóris. Mas tem outra função muito importante do bulbo cavernoso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente consegue ver músculo. Aqui embaixo eu tenho glândula. Então, essa glândula aqui a gente chama de glândula de Bartholin ou glândula vestibular. Essa glândula ela fica abaixo do músculo. Aqui eu tenho a camada muscular, aqui eu tirei essa camada para mostrar a glândula. Quando eu tenho uma contração dessa musculatura do bulbo cavernoso, eu tenho um bombeamento dessa glândula de Bartholin para dentro do canal vaginal. Então, eu tenho, além da função de fechamento do vestíbulo, de tração inferior do clitóris, eu também tenho a função de lubrificação desse canal vaginal por uma das glândulas, pela glândula de Bartholin ou glândula vestibular. Então, também tem essa função do bulbo cavernoso, que é uma função muito importante. E quando a gente pensa lá na nossa avaliação, que a gente tem uma paciente com dor genitopélvica, geralmente é esse o músculo aqui que vai estar mais tenso, né? Que vai estar ali hipertônico, hiperativo. É um músculo que geralmente vai reagir. É um músculo que geralmente vai fechar esse canal vaginal, impossibilitando ou dificultando uma penetração, seja por um pênis, seja pelo próprio dedo, seja por um uso de um absorvente interno. Então, é essa musculatura que geralmente está afetada. Não só ela, né? Porque a gente tem toda uma repercussão global ali dessa musculatura, mas geralmente esse é o músculo que está mais afetado. Depois eu vou falar para vocês também sobre como a gente vai fazer a palpação de cada músculo desse. Mas pensando nessa disfunção, na dor genitopélvica, esse é o principal músculo que a gente vai estar ali em cima, né? Tá ali com maior efetividade nesse tratamento. Outro músculozinho que a gente falou da camada superficial é o transverso superficial do períneo. Então, de cada lado aqui, preso também ao túber isquiático e preso ao centro tendíneo, eu tenho o transverso superficial do períneo. A única função dele, mas que é uma função muito importante, é uma estabilização dessa membrana perineal. Então, ele tem essa função de estabilidade, porque o nosso centro tendíneo é o centro de gravidade, o centro de equilíbrio dessa região. É como se fosse uma viga estrutural. Então, esses dois musculozinhos aqui, eles vão garantir essa estabilidade dessa região do centro tendíneo. Então, esse corpo perineal, centro tendíneo ou períneo, é uma estrutura fibromuscular e ela é formada pelas fibras do transverso superficial do períneo, pelo bulbo cavernoso e pelo esfíncter anal externo. Então, todas essas fibras vão gerar também essa estrutura fibromuscular, essa estrutura de suporte dessa região de assoalho pélvico. E agora a gente vai falar de funções da camada profunda. Dúvidas até agora? Tô falando devagarzinho para vocês irem anotando. Então vamos lá. Musculatura profunda. A gente vai começar a falar sobre os puboviscerais. Os
puboviscerais são 3. A gente tem o pubo vaginal, pubo perineal e o pubo anal. Vamos descobrir o que cada um deles faz nesse assoalho pélvico. Primeiro, eu vou trazer para vocês a função do pubo vaginal e do pubo perineal. Por que dos dois juntos? Porque eles têm a mesma linha de ação. Então, eles vão passar, ó, aqui atrás desse canal vaginal e vão se inserir lá no pubis. Então, eles vão fazer esse fechamento do canal vaginal em direção à uretra, em direção à sínfise. Então, esses dois músculos, então, o pubo vaginal e o pubo perineal, eles vão tracionar os órgãos para dentro e para cima. Quando a gente faz o toque, é isso que a gente espera dessa musculatura. Então, a gente precisa que o nosso dedo ele suba e ele vá em direção à sínfise. Ana, a inervação dessa musculatura é o nervo perineal, através do nervo pudendo. Então, o nervo pudendo é um nervo misto. A gente tem o nervo dorsal, que é um nervo sensitivo, e a gente tem o nervo perineal, que é um nervo motor, que daí vai fazer a função de motricidade dessa musculatura. Então, além de tracionar os órgãos para cima e para dentro, a gente também tem essa pressão contra a uretra. E a gente vai tracionar o canal vaginal e a uretra contra a sínfise. E aqui a gente já tem essa característica de suporte, de fechamento desses canais também. E a gente vai ter essa função de musculatura superficial. Opa, deixa eu ver aqui. A Thaís, mudaram a nomenclatura, nunca ouvi chamar assim. Essa é a nomenclatura nova, tá, Thaís? Essa é uma nomenclatura que a gente estuda agora. Vamos lá. A gente tem o pubo vaginal e o pubo perineal vindo lá de trás, indo em direção ao pubis. E a gente tem a musculatura contrária, que é a musculatura estriada da uretra, que vai fazer o movimento contrário. Ela vem da região superior da uretra e em direção contrária a esses músculos. Então, o pubo vaginal e o pubo perineal vão pressionar contra a sínfise e a musculatura da uretra vai vir de encontro a essa musculatura. E eles vão garantir esse fechamento concêntrico dessas duas regiões. Então, eles vão comprimir a uretra e o canal vaginal contra o aumento de pressão intraabdominal, o peso das vísceras e a sínfise púbica. Então, suportando esse peso dos órgãos e fechando esses canais. Então, indo em direção ao esfíncter uretral ali estriado, garantindo essa pressão de fechamento também. Conseguiram entender todas essas funções? Esses são os músculos que a gente vai conseguir mais sentir ali no nosso toque, aliado também ao pubo retal, já vou falar por quê, mas esses dois músculos que vão fazer com que o nosso dedo suba e venha em direção à sínfise. São esses músculos que a gente vai sentir apertando o nosso dedo, ali fazendo o perfect. Então, o pubo vaginal e o pubo perineal. Mas eu não quero que vocês saibam o nome do músculo, eu quero que vocês saibam a função. Então, ele tem a função de comprimir o canal vaginal e a uretra contra a sínfise púbica, elevando e subindo. Tranquilo, pessoal? A Thaís colocou que nunca tinha escutado sobre essa nomenclatura. E a anatomia tem isso, de às vezes a gente ter essa mudança de nomenclatura. Porque lá quando surgiu a anatomia, se tinha muito nome, né, de estruturas relacionadas a quem descobriu. Por exemplo, a glândula de Bartholin, né? A gente tem todos os nomes aí, a gente pode citar vários nomes de pessoas que foram utilizados
para determinar o nome de uma estrutura. No entanto, a gente vai mudando ao longo dessa jornada de estudos o nome das estruturas para ficar até mais fácil. Por exemplo, pulbo vaginal, pulbo perineal, é para a gente lembrar ali dessa visão, de onde ele vem, por onde que ele passa. E assim, para nós, estudantes da área da saúde, profissionais da área da saúde, a gente consegue entender com maior facilidade de onde essas estruturas estão surgindo, qual é a função de cada uma delas. Vamos lá, vamos continuar. Então, a gente falou do pulbo vaginal e do pulbo perineal. E agora eu vou falar do pulbo anal, que é o terceiro músculo aí dos pulboviscerais. Então, o pulbo anal, ele vai fazer uma tração do ânus cranialmente. Então, ele vai se prender em sentido cranial, mas ele vai tracionar esse músculo em direção à sínfise púbica. Isabel, sim, são os levantadores do ânus. Todos eles que eu vou falar agora da camada profunda são os levantadores do ânus. Então, os levantadores do ânus são pulboviscerais, pulbo retal e o ilho coccígeo. Os pulboviscerais se dividem em três, que é o pulbo vaginal, pulbo perineal e o pulbo anal. Então, o pulbo anal é esse que eu estou falando agora, que ele vai se inserir cranialmente nesse ânus, mas ele vai se fixar aqui cranialmente, mas ele vai se fixar lá na sínfise púbica também, e a gente vai ter essa tração cranial desse ânus. Ele não faz o ângulo anorretal, quem faz esse ângulo é o pulbo retal. E agora a gente vai falar dele, né? Esse músculo que a gente também vai conseguir perceber ali no nosso toque. Então, pulbo retal é outro músculo que faz uma cinta contra a sínfise púbica. Então, ele está vindo lá de trás do reto, ele também se prende na sínfise e ele vai fazer essa tração do reto contra o canal vaginal. Ó, eu tenho aqui contra o canal, então eu tenho essa cinta contra o canal vaginal, a parede posterior, e contra a uretra aqui na frente. Então, ele vai pressionar todo mundo contra a uretra. Então, ele também é responsável por essa compressão da parede vaginal posterior. E ele vai auxiliar os pulboviscerais nessa compressão, nesse suporte dos órgãos, porque ele vai ter a mesma linha de ação. Então, lembrando que os pulboviscerais é o pulbo vaginal e o pulbo perineal. Então, ele vai auxiliar esses pulboviscerais nesse sentido em direção à sínfise púbica, pressionando todo mundo contra a sínfise para garantir esse fechamento, esse suporte desses órgãos pélvicos. Tranquilo até agora, pessoal? É mais fácil a gente ver assim, esse movimento do músculo, porque assim a gente consegue gravar mais fácil. O último músculozinho dos elevadores do ânus ou levantadores do ânus, que a gente também vai achar na literatura falando desse termo, é o ilho coccígeo. O ilho coccígeo é uma musculatura mais posterior, então a gente está vendo ela aqui posterior, bem atrás aqui, a gente consegue perceber toda essa banda muscular. E essa musculatura posterior, ela não tem ação sobre a uretra, sobre o canal vaginal. Essa musculatura, ela vai servir para contrabalancear a pressão intraabdominal. Então, ela vai garantir o suporte desses órgãos contrabalanceando essa pressão intraabdominal. Então, ele não vai fechar nenhum canal, mas ele vai estar lá mais posterior, garantindo esse suporte das vísceras contra a pressão intraabdominal. É um músculo super importante também, mas é um músculo que a gente não vai sentir a pressão ali no nosso dedo, tá? Já vou falar mais sobre isso.
Isabel, vai ficar gravada assim, vai ficar gravada até amanhã à noite aqui no meu Instagram e depois vai ficar lá no meu canal do YouTube e também na página do Facebook. Vamos lá, vamos seguir. Agora, como que a gente acessa cada músculozinho desse? Camada superficial, eu consigo palpar aqui o isquio cavernoso, eu consigo verificar aqui, né? Não só ele, mas eu tô palpando todas as estruturas aqui mais superficiais. O bulbo cavernoso eu consigo palpar tanto externamente quanto internamente quando eu estou com a minha primeira falange. Então, eu faço toque, eu tô com a minha primeira falange, eu tô palpando ele. Eu consigo palpar ele em toda a extensão aqui nas laterais e a sua inserção aqui mais próxima ao centro tendíneo. Essa musculatura, lembrando que ela tem mais uma função sexual, de fechamento desse vestíbulo, de ali o bombeamento dessa glândula de Bartolini ou glândula vestibular, então ela tem mais essa função sexual. Agora, quando a gente está falando de musculatura profunda, eu vou conseguir palpar ali com o dedo na parte medial. Eu tô posicionada com o dedo assim, dentro desse canal. Deixa eu só botar aqui do ladinho para mostrar para vocês. Boa noite, Jane. Eu tô com o dedo assim, então eu entrei até a minha segunda falange e agora com a minha primeira falange eu estou palpando musculatura profunda. Então essa musculatura profunda que eu estou palpando nesse sentido aqui, no sentido caudal, essa musculatura no sentido posterior, no caso aqui, eu tô palpando a parede posterior desse canal. Aqui eu consigo sentir, empurrando o meu dedo, eu consigo sentir o pubo vaginal e o pubo perineal. O pubo retal eu vou conseguir sentir quando eu viro o meu dedo para as laterais. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Então, eu tô sentindo aqui, ó, eu tô sentindo dentro desse canal, eu tô sentindo o pubo vaginal e o pubo perineal, que estão passando aqui atrás. Já quando eu tô palpando para as laterais, então eu tô palpando aqui para os lados, daí eu tô pegando os três, eu tô pegando pubo vaginal, pubo perineal e o pubo retal. Porque o pubo retal ele vai passar aqui na lateral também. E daí eu consigo sentir ele também nas laterais. Quando eu tô palpando para baixo, eu até consigo sentir a pressão, porque ele vai fazer esse movimento. Só que quando eu palpo nas laterais, eu consigo perceber ainda mais. Não preciso nem virar o meu dedo, eu posso só direcionar um pouco para o lado que eu posso já sentir um pouco mais esse pubo retal. Então, a gente consegue palpar ali, musculatura profunda. Quando eu tô com o meu dedo no sentido medial, eu consigo palpar pubo vaginal, pubo perineal e o pubo retal. E quando eu tô com a primeira falange, eu tô sentindo musculatura superficial, eu tô sentindo ali a musculatura bulbo cavernosa ou bulbo esponjosa, que vocês também vão ouvir essa nomenclatura. Pessoal, dúvidas sobre nomenclatura, dúvidas também com relação a essa palpação. Quando a gente está lá fazendo o perfect, a gente está com o dedo em sentido medial e a gente vai palpar essa musculatura. Então, pubo vaginal, pubo perineal e o pubo retal. A gente vai acessar essa musculatura. Claro que a gente consegue acessar vários outros músculos ali na pelve. Porém, para fazer os testezinhos, a gente está fazendo esse toque, né? Então, a gente está fazendo a avaliação de musculatura do pubo vaginal, pubo perineal e o pubo anal. Então, lembrando, ó, musculatura superficial, a gente tem, deixa eu trazer aqui para vocês de novo, ó, a gente tem os isquios cavernosos de cada lado, o bulbo cavernoso.
a gente tem o transverso superficial do períneo e a gente tem o esfíncter anal externo e o centro tendíneo. Já na camada profunda, que são os elevadores do ânus, eu tenho os puboviscerais, que são 3. Eu tenho o pubo vaginal, pubo perineal e o pubo anal. Eu tenho também o pubo retal e o ilho coccígeo. Então, todos esses músculos vão estar ali trabalhando para exercer todas essas funções que a gente viu lá no começo. Que é a função sexual, então eu tenho a ereção ali do clitóris, eu tenho prazer, eu tenho lubrificação, eu tenho também a compressão desse canal vaginal, desse fechamento de esfíncter para garantir esse prazer também na penetração. E a musculatura profunda está relacionada mais com o suporte dessas vísceras. Então, o fechamento desses canais, o suporte contra a pressão intraabdominal para que a gente não sobrecarregue os ligamentos pélvicos. Então, são músculos que são pequenos, né? São vários e são pequenos, mas que têm funções muito importantes para a dinâmica pélvica. Porque se a gente não tem um bom suporte desses músculos, resta somente os ligamentos. E esses ligamentos não são feitos para suportar altas cargas. O ligamento vai acabando ceder. E acontece que se eu não tenho uma boa musculatura, a gente vai ter os prolapsos de órgãos pélvicos. Quando a gente está falando de musculatura mais relacionada ali com o clitóris, o orgasmo, né? Principalmente o isquio cavernoso, a gente está falando de um músculo que tem mais predominância de fibras rápidas. O orgasmo são várias contrações rápidas, então eu tenho mais fibras rápidas. Já a musculatura, os puboviscerais, pubo retal, pubo anal e o ilho coccígeo são músculos com maior predominância de fibras lentas para garantir o suporte, o fechamento desses canais. Já a musculatura periuretral e perianal, principalmente os esfíncteres, a gente tem aí a predominância de fibras rápidas, porque eu preciso ter o fechamento, eu preciso ter a constrição dessa região para impedir a incontinência, para impedir o vazamento de gases, de fezes e de urina. Dúvidas, pessoal? Foi muito bom fazer essa revisão aqui hoje com vocês, porque a gente vê que isso é importante ao longo de todo o nosso trajeto profissional, porque a gente sempre vai precisar lembrar de cada coisinha. Eu dou aula na pós-graduação do módulo de anatomia e dinâmica pélvica. E quando eu vou estudar para dar essa aula, sempre tem coisas novas, sempre tem coisas que eu estou relembrando, e isso é muito bom, porque a anatomia, ela é a base, ela é o chão para a gente entender a fisiologia, entender também todo o funcionamento dessa região e entender o que está acontecendo de errado, qual é a disfunção que está acontecendo ali. Então, é super importante que vocês sempre voltem lá no Atlas de Anatomia, lá nas imagens, porque aquilo ali vai facilitar o nosso entendimento do que está errado na nossa paciente. Isso, outra coisa que é muito importante, não adianta a gente ficar só na anatomia da pecinha anatômica. A gente tem que avaliar várias pessoas para verificar também as diferenças na anatomia de cada paciente, porque assim a gente vai verificar também as alterações anatômicas, as variações de cada mulher, de cada paciente. Então assim a gente vai entendendo, não, aquilo ali não é uma disfunção, aquilo ali é só uma variação anatômica, mas assim a gente vai tendo esse olhar clínico. Mas isso só começa quando a gente vai trabalhando, vai entendendo toda essa função. A Cibele colocou, ótima explicação, que bom!
E a Gabi, qual conduta para a contração paradoxal do assoalho pélvico? Para quem não sabe, a contração paradoxal é o movimento contrário do que ele deveria fazer. Então, a contração de assoalho pélvico, ela deve ser em sentido cranial, em direção à sínfise púbica. Quando acontece o movimento caudal, é um movimento com uma alteração, eu tenho uma disfunção daquela região. E isso acontece muito com as mulheres que nunca contraíram, que não têm a percepção ali da região. Então, a gente tem que trazer essa percepção de uma correta contração. Uma das condutas mais utilizadas, quando eu posso utilizá-la, é a eletroestimulação. Então, tirando aí as pacientes gestantes, o restante das pacientes a gente utiliza muito a eletro, porque a eletro vai direcionar, vai guiar o movimento adequado dessa musculatura. Quando eu não posso usar eletro, quando eu não quero usar eletro, eu tenho que mostrar para ela como que aquela musculatura ela reage. Primeiro, fazendo uma boa educação em saúde, explicando para ela o que é o assoalho pélvico, como que ele contrai, e também trazendo estratégias proprioceptivas para ela daquele movimento, daquela região que é para ela contrair. Uma das estratégias mais utilizadas é o nosso toque. Então, ali com o toque eu consigo guiar para ela, é aqui, né? O comando também é muito importante. Então, contrai como se fosse segurar um xixi, ou contrai como se fosse segurar um pum. Então, a gente vai direcionando essa estratégia, essa instrução, fazendo com que ela entenda o que é para ela fazer. Não é uma tarefa fácil, existem aquelas pacientes que têm muita dificuldade de fazer esse movimento correto, mas a gente precisa insistir, porque toda vez que ela empurra, ao invés de ela contrair em sentido ascendente, ela está empurrando os órgãos pélvicos também e sobrecarregando ali aqueles ligamentos. Então é muito importante que ela aprenda essa correta contração.